O menino estava há quase 2 dias sem comer, mas quando viu um velho saindo do mercado com 2 sacolas prestes a rasgar, não pediu comida, não pediu dinheiro, apenas correu para ajudar. O que Elias Monteiro não sabia era que aquele homem de cabelos brancos era um dos homens mais ricos de Portugal, e que aquele simples gesto de bondade mudaria o destino dos dois para sempre. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais, o tipo que faz você pensar 2 vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá. Era uma tarde fria de novembro em Lisboa, daquelas em que o vento vem do rio e entra pelo casaco de qualquer pessoa. E a maioria das pessoas que estava naquela rua do Intendente estava com pressa de chegar em algum lugar quente. Ninguém estava prestando atenção num menino de 10 anos, sentado num degrau de escada, com uma mochila velha no colo, e o olhar de quem está calculando alguma coisa que não tem solução boa em nenhuma das opções disponíveis. Elias Monteiro tinha 10 anos, cabelo encaracolado, uma jaqueta que era grande demais porque havia sido de alguém antes dele, e aqueles olhos que as crianças têm quando a vida já ensinou coisas que a maioria das crianças da mesma idade não sabe ainda. Olhos que olham para frente, mas que estão sempre também olhando para os lados, porque os lados importam quando você está sozinho. A mãe de Elias havia morrido 7 meses antes. Isadora Monteiro tinha 32 anos e havia adoecido de uma coisa que foi rápida demais para que Elias conseguisse entender bem o que estava acontecendo antes de já ter acontecido. Havia sido cuidada no hospital durante 4 meses. Havia voltado para casa por um tempo que havia parecido esperança, mas que havia sido despedida. E havia morrido numa manhã de abril com Elias do lado dela, porque a enfermeira havia saído do quarto por 5 minutos. E às vezes as coisas acontecem exatamente nesse intervalo. Isadora havia criado Elias sozinha, desde que ele tinha 3 anos. O pai havia saído da vida deles com aquela ausência, que é pior que partida porque pelo menos partida tem clareza. Havia simplesmente ido ficando menos presente até virar nada. Isadora havia trabalhado em 2 empregos, havia criado o filho com aquela determinação específica de mãe que decide que a situação não vai definir o filho, e havia conseguido. Havia conseguido até não conseguir mais. A avó materna de Elias, a Dona Graça, havia assumido depois da morte de Isadora. Tinha 68 anos e havia tentado com tudo que tinha. Havia tentado por 3 meses antes de cair e quebrar o fêmur numa manhã em que estava descendo as escadas do bloco onde moravam. A cirurgia havia corrido bem, mas a recuperação era longa e a Dona Graça havia ficado no hospital, de onde iria para o lar de reabilitação por pelo menos 4 meses. A assistente social havia tentado colocar Elias num lar de acolhimento de urgência. Havia uma vaga em Almada que havia sido oferecida numa tarde em que a assistente social havia explicado a situação com aquele tom profissional que tenta ser caloroso, mas que estava carregado com tantos outros casos que a temperatura real era mais baixa do que as palavras. Elias havia dito que sim. Havia ficado uma noite, e na manhã seguinte havia pego a mochila e havia saído antes que alguém acordasse. Não porque o lar fosse mau, era adequado, que é a palavra que os relatórios usam, mas havia uma coisa que a Dona Graça havia dito quando estava acordada no hospital, que Elias havia guardado, que havia dito que ia resolver, que havia uma prima em Setúbal que podia ficar com Elias enquanto ela se recuperava, que não era para Elias ir para nenhum lar porque havia família. Elias havia esperado essa prima que nunca havia aparecido. Havia esperado que a Dona Graça resolvesse do hospital o que não estava conseguindo resolver. E no meio dessa espera, havia ficado no espaço entre o lar de acolhimento em Almada e a Dona Graça no hospital, com um espaço vazio no meio que era onde a vida dele estava acontecendo.
Havia dormido em lugares que havia encontrado, em corredores de prédios que ficavam abertos, num espaço debaixo de uma escada de um café no Intendente, cujo dono havia fechado os olhos 2 vezes antes de dizer que não podia deixar. Numa noite debaixo de um marquise, com um papelão que havia encontrado. Havia comido quando havia jeito, que era algumas vezes por dia e outras vezes menos, e havia 2 dias que o jeito não havia aparecido de forma suficiente, e o estômago havia ficado naquele estado específico que não é a fome de quem está com vontade de comer, é a fome de quem o corpo está a usar os recursos que tem porque o alimento não está chegando. Mas havia a lição da mãe. Elias carregava ela com a mesma precisão com que carregava a mochila velha, que era sempre junto, sempre dentro. Isadora havia dito de formas diferentes ao longo de 10 anos, mas a versão que havia ficado mais era a mais direta, que era: nunca deixa a dureza do mundo roubar a bondade do teu coração. Havia dito que havia pessoas que passavam por coisa difícil e ficavam duras por fora e fechadas por dentro, e que aquilo era a segunda perda depois da primeira, que era perder quem se era por causa do que havia acontecido. Havia dito que a bondade de uma pessoa era o que essa pessoa tinha de mais próprio e que ninguém podia tirar, a não ser que a pessoa deixasse. Elias tinha deixado. Às vezes perguntava isso a si mesmo. Às vezes achava que sim, que havia ficado mais fechado, mais desconfiante, que havia aprendido a não esperar, porque expectativa sem base era só dor antecipada. Mas havia outras vezes que percebeu que não, que havia ainda aquela coisa dentro dele, que via alguém com dificuldade e que reagia antes que pudesse decidir não reagir. Como havia acontecido naquela tarde de novembro com o velho e as sacolas. Henrique Brandão tinha 78 anos e era dono de um grupo industrial que havia construído ao longo de 50 anos a partir de uma empresa de metalurgia que havia herdado do pai com dívidas e havia transformado em conglomerado com presença em Portugal, Espanha, Brasil e Moçambique. Era discreto de uma forma que as pessoas ricas às vezes são, e que é diferente da modéstia, que é a descrição de quem aprendeu que visibilidade tem custo e que prefere o custo baixo. Havia perdido a esposa Madalena 2 anos antes. Madalena havia sido a pessoa com quem havia falado de tudo por 51 anos de casamento, o que criava uma espécie de vazio específico quando ela havia ido, que não era só saudade de pessoa, mas saudade de interlocutor. De alguém com quem os pensamentos podiam ir e que devolvia os pensamentos com alguma coisa nova neles. Havia filhos adultos que viviam as próprias vidas com aquela presença regular, mas não constante de família que funciona bem à distância. Havia assessores, havia advogados, havia diretores de empresa que eram competentes e leais dentro dos limites do que competência e lealdade profissional alcançam. Havia gente ao redor sempre, mas havia algo que havia ido crescendo nos últimos anos, antes da morte de Madalena, e que havia acelerado depois, que era a sensação de que a bondade desinteressada, o gesto feito sem cálculo, a ajuda oferecida sem que houvesse retorno esperado, essas coisas eram raras, a um ponto que às vezes parecia que haviam desaparecido do mundo ou que haviam desaparecido do mundo dele, especificamente. Que é um resultado possível quando você tem o suficiente para que qualquer pessoa que chega perto tenha motivo de interesse além de você mesmo. Havia saído naquela tarde para caminhar, que era o hábito que havia desenvolvido depois da morte de Madalena, porque o apartamento era grande demais e silencioso demais, e caminhar dava ao silêncio uma textura diferente que era mais suportável. Havia ido ao pequeno mercado do Intendente, que frequentava desde os anos em que havia morado naquele bairro quando era novo, e que continuava frequentando por hábito e por aquela fidelidade que as pessoas têm com os lugares que as conhecem.
As sacolas haviam sido uma má avaliação de capacidade. Havia comprado mais do que esperava, e as sacolas de plástico do mercado eram do tipo que parece aguentar mais do que aguenta. E havia sentido ambas a ceder ao mesmo tempo quando estava já na calçada, à altura do corte das asas, numa progressão que qualquer pessoa que já carregou sacola pesada reconhece como o momento antes da catástrofe. Havia ouvido os passos a correr antes de ver quem era. Havia sentido duas mãos pequenas pegar nas bases das sacolas por baixo, distribuindo o peso de uma forma que havia estabilizado tudo antes que caísse. Havia olhado para baixo e havia visto um menino de 10 anos, com uma mochila velha, que havia colocado no chão para ter as mãos livres, segurando as sacolas com uma seriedade de quem estava fazendo coisa importante. "Posso ajudar a carregar", o menino havia dito. Não era pergunta de quem está pedindo permissão. Era a informação direta de quem estava oferecendo algo e queria saber se era útil. Henrique havia olhado para o menino por um segundo. Havia uma coisa naquele gesto que havia parado alguma coisa dentro dele, que era a imediação, a ausência de cálculo, o facto de que a criança havia corrido antes de qualquer decisão consciente de correr. Havia dito que sim. Haviam andado juntos pelos 6 quarteirões, entre o mercado e o apartamento de Henrique. Haviam conversado do jeito que pessoas conversam quando estão andando juntas e não há pressão de nenhum lado, que é um tipo de conversa diferente da conversa sentada, que é mais honesta às vezes porque o movimento tira a formalidade. Henrique havia perguntado o nome, Elias. Havia perguntado onde morava. Havia um segundo de pausa antes de Elias responder. Aquele segundo que é de uma criança calculando o que é seguro dizer. E depois havia dito que estava numa situação de transição, que era uma forma de dizer verdade, sem dizer tudo que era verdade. Henrique havia ouvido aquela pausa. Não havia pressionado. Havia perguntado se estava com fome. Havia outro segundo de pausa, menor desta vez, e depois um sim que havia saído como quem está reconhecendo uma coisa óbvia que havia estado tentando não deixar ser óbvia. Henrique havia proposto jantar. Não como gesto dramático nem como oferta calculada, como a coisa mais natural do mundo, que era havia janta e havia uma pessoa com fome do lado. Elias havia ido. Havia olhado para o prédio alto com o porteiro e o elevador e o apartamento no 8º andar com vista para o rio. E havia ficado em silêncio absorvendo aquilo sem comentário, que era a descrição específica de criança que já aprendeu que comentar o que não conhece pode ser mal interpretado. Cozinha havia sido feita pelo empregado de Henrique, que havia ido embora antes da chegada deles, e havia comida no fogão que Elias havia ajudado a servir porque havia perguntado se podia ajudar e Henrique havia dito que sim. Haviam comido à mesa da cozinha em vez da sala de jantar que tinha 8 cadeiras, que havia sido escolha de Henrique sem que dissesse por quê, que era porque mesa de 8 cadeiras com 2 é mais vazia do que mesa de cozinha com 2. Elias havia comido com aquela atenção de quem está com fome de verdade, mas que havia sido ensinado que a fome não é desculpa para perder a educação que a mãe havia dado. Havia comido com garfo e faca. Havia dito obrigado quando havia mais no tacho e quando Henrique havia oferecido. Havia comido o suficiente e parado. Haviam falado durante 2 horas à mesa. Elias havia contado da mãe com aquela precisão de criança que guarda as histórias que são importantes e que as conta sem ornamento desnecessário, porque o ornamento às vezes esconde o que é real. Havia contado de Isadora, do que havia ensinado, de como havia morrido, da Dona Graça no hospital, da noite no lar de acolhimento, da mochila. Henrique havia ouvido tudo em silêncio. Não havia dito que lamentava de uma forma que fosse performance. Havia ficado presente com o que estava sendo contado, que era diferente de ter resposta para tudo. No final, havia perguntado uma coisa que Elias havia respondido sem hesitar. Havia perguntado o que Elias achava que a mãe teria quisto que ele fizesse agora. Elias havia dito que havia pensado nisso muitas vezes.
Havia dito que a mãe teria querido que ele continuasse sendo o Elias que ela havia criado, que havia sido a última coisa que havia dito de forma clara antes do fim, que havia dito que o Elias que havia criado era bom e que um bom menino encontra caminho. Henrique havia ficado em silêncio depois disso. Havia olhado para o menino que havia estado 2 dias sem comer, que havia dormido em escadas de prédio, que havia carregado sacolas de um desconhecido sem pedir nada em troca, e que estava sentado à mesa dele a falar da mãe morta com aquela dignidade que não havia de onde vir a não ser de dentro. Havia uma coisa que Henrique havia dito a Madalena muitas vezes ao longo dos anos, uma das conversas de cama que as pessoas casadas há muito tempo têm, que havia dito que o maior luxo da riqueza não era o que as pessoas pensavam. Não era os carros, nem as casas, nem as viagens. Era a capacidade de fazer diferença quando havia diferença a fazer. Madalena havia concordado sempre. Havia dito que era pena que nem sempre as pessoas ricas usavam esse luxo quando havia oportunidade. Havia oportunidade naquela noite. Henrique havia perguntado se Elias aceitava ficar, não de forma permanente, não naquela noite. Havia explicado que havia processo, havia instituições, havia coisas que precisavam ser tratadas do jeito correto. Havia dito que conhecia pessoas que podiam ajudar a encontrar solução que fosse boa para Elias, que não era o lar de acolhimento em Almada, porque havia Almada se Elias não havia querido, e que não havia promessa de nada além da tentativa honesta de encontrar o que era certo. Havia dito uma coisa a mais. Havia dito que havia espaço no apartamento e que havia quarto vazio, que havia sido do filho mais novo quando era adolescente e que era quarto de verdade, com cama de verdade, e que Elias era bem-vindo enquanto as coisas se resolviam se quisesse ficar. Elias havia ficado em silêncio por um tempo que havia sido longo o suficiente para que Henrique soubesse que estava sendo pensado com seriedade. Depois, havia perguntado uma coisa que havia surpreendido Henrique pelo jeito direto. O senhor é bom porque quer ou porque pode? Henrique havia ficado a olhar para o menino. Depois havia dito que era pergunta difícil, que havia passado a vida a tentar que fossem a mesma coisa, que havia falhas onde não havia conseguido, mas que naquela noite a resposta era porque queria. Elias havia aceito ficar. O que havia se seguido havia sido complicado de uma forma que a bondade de um gesto raramente prevê, que é a burocracia que existe para proteger as crianças e que às vezes protege de uma forma que complica o que o bom senso simplificaria. Havia assistentes sociais que haviam aparecido porque havia denúncia de criança em situação de risco, o que era o sistema a funcionar como devia, e havia entrevistas e visitas e relatórios e dúvidas sobre as intenções de um homem de 78 anos que havia levado uma criança desconhecida para casa. Henrique havia cooperado com tudo. Havia aberto a casa, havia respondido perguntas, havia fornecido qualquer documento pedido. Havia contratado uma advogada especializada em direito da família que havia dito que o processo era possível, mas que exigia paciência e transparência total, que Henrique havia confirmado que estava disposto a ter. Os filhos de Henrique haviam reagido de formas diferentes. A filha mais velha, Margarida, havia ficado em silêncio na primeira chamada. Havia feito perguntas, havia dito que ia a Lisboa ver pessoalmente o que estava acontecendo. Havia aparecido no fim de semana seguinte, havia almoçado com o pai e com Elias, havia ficado olhando para tudo com aquela atenção de filha que está avaliando se o pai está bem. Depois, havia dito ao pai em privado que havia visto o olhar feliz nele que não via há tempo. O filho do meio havia dito que precisava de pensar. O mais novo havia dito que o pai sabia o que estava fazendo melhor do que ninguém. Havia gente que havia questionado. Havia uma coluna num jornal que havia trazido o caso de forma que não nomeava nomes, mas que era reconhecível para quem soubesse.
com o tom de quem estava colocando pergunta que devia ser colocada, mas que havia colocado de uma forma que a resposta já estava implícita, que era que situações assim eram complicadas e que as intenções boas não eram suficientes. Henrique havia lido e havia ficado em silêncio. Havia dito a Elias que havia visto a coluna no tablet, que havia pessoas que desconfiavam de bondade porque haviam visto muita coisa ser chamada de bondade, que era outra coisa. Havia dito que a única resposta era o tempo e que o tempo havia de mostrar o que era. Elias havia processado os primeiros meses com aquela cautela de criança que aprendeu que as coisas boas às vezes acabam. Havia dormido bem nas primeiras noites, que era a primeira vez em meses que havia dormido numa cama, mas havia acordado às 3 da manhã nas primeiras semanas com aquela vigilância de quem passou tempo a dormir em lugares onde a segurança não era garantida. Havia ficado sentado na cama no escuro verificando que o quarto estava lá, que a mochila estava no canto como havia deixado, que estava onde achava que estava. Havia uma manhã em que Henrique havia acordado mais cedo que o habitual e havia encontrado Elias sentado no corredor em frente à porta do quarto, não dormindo, apenas sentado. Havia perguntado o que estava acontecendo. Elias havia dito, com aquela honestidade direta que era característica dele, que às vezes havia acordado e não havia acreditado completamente que estava ali até ficar um tempo acordado confirmando. Havia dito que não era problema, que era hábito que estava passando. Henrique havia sentado no chão do corredor ao lado de Elias. Havia ficado ali em silêncio por um tempo. Depois, havia dito uma coisa que havia ficado com Elias, que havia dito que havia passado 2 anos depois da morte da Madalena a acordar de noite e verificar o lado dela da cama, que sabia que não estava lá, mas que o corpo havia o hábito do gesto. Havia dito que o hábito vai passando, mas que não passa de um dia para o outro, e que havia tempo. Havia ficado no chão do corredor com Elias até os dois voltarem para dormir, que havia sido silêncio compartilhado de um tipo específico, que é o silêncio de 2 pessoas que estão sozinhas de formas diferentes e que se cruzaram nessa solidão. A dona Graça havia saído do hospital e depois do lar de reabilitação, 6 meses depois do encontro no intendente. Havia sido informada ao longo do processo pela assistente social de onde Elias estava. Havia falado com o neto por videochamada com regularidade. Havia participado das reuniões com os serviços sociais. Havia uma tarde em que havia vindo a Lisboa encontrar Henrique pessoalmente. Tinha chegado de comboio de Setúbal com a bengala que havia ficado da recuperação. Havia tomado café no apartamento e havia ficado 1 hora. Havia olhado para Henrique com a avaliação de avó que está decidindo sobre alguém importante para ela, que é um tipo de avaliação específica e que não tem filtro de cortesia. Depois havia dito que havia 2 coisas que havia notado no Elias nas chamadas de vídeo que não havia notado antes do acidente dela. Havia dito que havia notado que havia dormido. Havia dito que havia notado que havia sorrido de um jeito que não havia sorrido desde a morte de Isadora. Havia dito que essas 2 coisas eram suficientes para ela. O processo de tutela havia levado 9 meses. Havia sido concluído numa tarde de agosto, com Henrique e Elias, numa sala de tribunal, com a advogada e a assistente social, e um juiz que havia lido o processo com aquela atenção de quem sabe que a decisão tem peso. A decisão havia sido tutela de Henrique com visitas regulares da Dona Graça, que era o que todos haviam pedido porque era o que fazia sentido para Elias, que era ter as 2 coisas em vez de escolher. Elias havia dito ao Henrique no táxi de volta que havia uma coisa que queria dizer, mas que não sabia como dizer sem parecer que estava exagerando. Henrique havia dito que tentasse.
Elias havia dito que havia passado 7 meses à espera de descobrir o que estava errado, qual era a parte que não batia, qual era a coisa por trás da coisa. Havia dito que havia sido ensinado a desconfiar porque havia aprendido que coisas boas geralmente têm alguma coisa por baixo. Havia dito que havia ficado esses meses a olhar e que não havia encontrado nada. Havia dito que não sabia o que fazer com isso. Henrique havia olhado para o menino. Havia dito que havia aprendido com a Madalena que quando você não encontra nada de errado depois de olhar com atenção, a resposta mais honesta é que talvez não haja nada de errado. Havia dito que havia coisas que eram simples mesmo quando a vida tinha ensinado a esperar que não fossem. Havia dito que isso não significava que a desconfiança havia sido errada, que havia sido proteção necessária, mas que havia às vezes espaço para descansar dela. Elias havia ficado em silêncio por um tempo, olhando pela janela do táxi, enquanto Lisboa passava. Depois havia dito tá bom, de um jeito que era a conclusão de alguma coisa interna. Os anos haviam passado com aquela velocidade específica que o tempo tem quando as coisas funcionam, que é diferente da velocidade quando as coisas não funcionam, que quando as coisas não funcionam, o tempo parece arrastar. E quando funcionam, parece ir depressa demais. Elias havia crescido, havia ido para a escola, havia sido bom aluno, não por pressão de Henrique, mas porque havia curiosidade que a escola havia alimentado. Havia amigos, havia atividades, havia aquela construção gradual de vida normal que é o melhor resultado possível depois de período que não é normal. Henrique havia envelhecido com aquela graça específica de quem está em paz com o que construiu. Havia continuado a empresa, havia delegado mais, havia passado mais tempo no apartamento e nas caminhadas do intendente e nas conversas de jantar que haviam se tornado o ritmo da casa. Havia dito a Margarida, numa chamada, que havia sido a decisão mais importante da vida depois de casar com a Madalena. E que havia dito isso para Madalena em pensamento primeiro, porque havia o hábito de contar as coisas importantes para ela antes de contar para mais alguém. Havia dias difíceis. Havia o dia em que Elias havia completado 16 anos e havia ficado em silêncio boa parte da tarde, e Henrique havia percebido e havia perguntado, e Elias havia dito que estava a pensar na mãe, que havia imaginado que quando chegasse nessa idade a mãe estaria lá e que imaginava às vezes como teria sido, como ela teria ficado, o que teria dito. Havia ficado quieto depois disso. Henrique havia ficado quieto com ele, que era o único jeito correto de ficar naquele momento. Havia dias em que Elias havia perguntado coisas sobre a empresa, sobre como havia funcionado, sobre decisões que Henrique havia tomado e que haviam corrido mal, e que havia aprendido com elas. Henrique havia respondido com honestidade sobre os erros, porque havia aprendido com a Madalena que os erros são a parte mais honesta da história de qualquer pessoa, e que escondê-los é esconder o que mais ensina. Elias havia entrado na faculdade em Lisboa, Ciências Sociais, com um interesse em políticas de proteção à infância que havia crescido de forma orgânica ao longo dos anos, a partir de uma compreensão que só se tem quando se viveu, que é a de como os buracos do sistema deixam crianças caírem. Havia um jantar que Henrique havia feito numa noite em que Elias havia completado 22 anos, que havia sido só os dois, porque era como os dois haviam preferido os aniversários ao longo dos anos, simples e presentes. Havia dito naquela noite que havia uma coisa que havia estado a pensar há tempo e que havia chegado a hora de dizer. Havia dito que havia passado a vida a construir coisas materiais com a convicção de que legado era o que ficava depois em forma de empresa e de obras e de capital. Havia dito que havia mudado de ideia. Havia dito que legado era o que ficava nas pessoas. E que havia uma pessoa em que havia investido mais do que em qualquer coisa na vida e que era a melhor decisão que havia tomado.
Elias não havia respondido com palavras imediatas, porque havia coisas que não chegam em palavras imediatas. Havia ficado em silêncio de um jeito que Henrique reconhecia, porque havia visto ao longo de 12 anos que era o silêncio de quando o Elias estava a processar coisa importante. Depois havia dito que havia uma coisa que havia querido dizer há muito tempo e que não havia dito porque não havia encontrado as palavras certas. Havia dito que havia crescido a perguntar-se como seria ter pai. Havia dito que havia descoberto que a pergunta estava errada. Havia dito que a pergunta certa não era como seria, era como era, e que sabia a resposta. Henrique havia ficado em silêncio. Havia uma coisa nos olhos dele que Elias havia visto poucas vezes em 12 anos, que era a emoção que saía, apesar do hábito de não deixar sair. E Elias havia percebido e havia ficado contente por isso. Henrique Brandão havia morrido aos 86 anos, de causas naturais, numa manhã de março, no apartamento do intendente, que era onde havia querido estar. Elias havia estado ao lado, que havia sido o que havia querido também. Havia um envelope que havia sido deixado com a advogada com instrução de entregar a Elias depois. Havia esperado 3 semanas antes de abrir, porque havia coisas que precisam de tempo antes de serem abertas. A carta era de 4 páginas com aquela letra de quem passou a vida a escrever à mão quando havia coisa importante a dizer. Havia começado por dizer que havia escrito muitas cartas na vida, mas que aquela era a mais importante. Havia dito que havia uma coisa que havia querido que Elias soubesse, que não havia conseguido dizer em voz alta com a clareza que merecia, que era que aquela tarde no intendente havia sido o momento mais importante da vida dele depois de conhecer a Madalena. Havia dito que havia 78 anos quando havia encontrado o Elias, e que havia achado que os propósitos grandes da vida já haviam passado e que o que havia pela frente era encerramento. Havia dito que estava errado. Havia dito que o maior propósito de uma vida não era o que se construía em décadas. Era, às vezes, o que chegava numa tarde de novembro com mochila velha e 2 sacolas que iam cair. Havia uma parte da carta que havia sido sobre o que havia deixado. Havia deixado o necessário para os filhos e para os netos, de acordo com o que havia planejado com eles ao longo dos anos. E havia deixado para Elias uma parte significativa, não o todo, mas suficiente para que o que Elias quisesse construir pudesse ser construído com recursos reais. Havia dito que havia uma condição que não era condição jurídica, mas que era pedido. Havia pedido que Elias usasse parte daquilo para fazer por outros o que havia sido feito por ele. Não da mesma forma, porque cada situação era a sua própria situação, mas com o mesmo princípio, que era ver a criança quando todo o mundo não via. Havia uma última frase que Elias havia lido muitas vezes antes de conseguir terminar de ler sem parar. Havia dito que havia uma coisa que a Madalena lhe havia ensinado e que havia levado tempo a entender completamente, que era que as famílias que escolhemos são tão reais quanto as famílias em que nascemos, e que havia escolhido Elias da forma mais deliberada e consciente que havia escolhido qualquer coisa na vida, e que havia sido escolhido de volta, e que isso era suficiente para qualquer vida ter sido boa. A fundação havia sido criada 2 anos depois. Havia um nome que Elias havia escolhido sem hesitar, que era Fundação Isadora, que era o nome da mãe que havia ensinado que a bondade era o que uma pessoa tinha de mais próprio. Havia um trabalho específico que a Fundação fazia, que era identificar crianças que estavam nos buracos do sistema, que não tinham lar de acolhimento, nem família estável, nem nada, e encontrar soluções individuais para cada situação, porque soluções coletivas às vezes não têm tamanho certo para a necessidade específica de cada criança. Havia uma placa pequena na entrada do escritório da Fundação em Lisboa, no Intendente,
a 2 quarteirões do mercado onde havia acontecido tudo, que dizia uma frase que havia sido escolhida por Elias e que era a frase da mãe. Nunca deixes a dureza do mundo roubar a bondade do teu coração. Havia crianças que haviam passado pela fundação ao longo dos anos, que não sabiam que o homem que havia criado o homem, que havia criado a fundação, havia sido um velho com 2 sacolas numa tarde fria de novembro. Que a cadeia havia começado com um menino faminto que havia corrido para ajudar sem pedir nada. Que o mundo às vezes é construído de gestos pequenos, que parecem não ter peso, mas que têm tanto peso que passam de pessoa em pessoa por gerações sem que as gerações seguintes saibam sempre de onde veio. Mas sempre há um primeiro gesto. Há uma primeira pessoa que decide correr quando podia ficar parada. E esse gesto vai mais longe do que qualquer pessoa que o faz consegue ver. Se você chegou até aqui dessa história, me faz um favor. Clica no like agora. Faz diferença real para o canal crescer. Compartilha com alguém que precisa ouvir que uma tarde qualquer pode mudar uma vida inteira. Que o gesto mais simples do mundo, correr para ajudar, pode ser o começo de algo que nenhum dos dois envolvidos consegue imaginar naquele momento. E se inscreve no Contos de Eli para não perder a próxima história. Antes de ir, quero te perguntar uma coisa. Você já fez um gesto pequeno que mudou a vida de outra pessoa sem saber? Ou alguém fez isso por você? Me conta nos comentários. Eu quero ler cada um. E lembra sempre disso. Às vezes a pessoa que muda a sua vida não é aquela que tem mais para dar. É aquela que decide ver você quando ninguém mais está vendo. E às vezes é você essa pessoa para alguém. Sem saber. Só correndo. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Inscreve, curte e trata as pessoas com a atenção que qualquer ser humano merece. Especialmente as que parecem invisíveis. Especialmente essas.